Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao culto online da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Heart Lake. Muito bom ter você aqui conosco e eu espero que as bênçãos de Deus estejam com você, que você sinta a presença dele aí bem pertinho de você durante todas as horas do sábado, em especial durante esse tempo, esses momentos que nós vamos estar juntos aqui. Eu queria lembrar você das palavras de Deus na Bíblia, no Salmo 46, verso 10, quando Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. E que essas palavras deem a você o conforto e a segurança que você precisa neste dia de sábado. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Bom dia, aqui estão alguns anúncios e notícias da nossa igreja. O pôr do sol hoje será às 9h04 da noite e na próxima semana, na sexta-feira, 18 de junho, o pôr do sol será às 9h06. Se você quiser trazer seus dízimos e ofertas ou qualquer doação de alimentos para o departamento de Dorcas, você pode passar pela igreja das 2 às 4 da tarde hoje. O pastor Evaldo estará lá neste período. A reunião campal virtual da Conferência de Ontário, incluindo a Convenção de Ministérios, será 29 de junho a 3 de julho. O tema da reunião campal deste ano é Connecting Like Jesus, Conectando como Jesus. Não perca esta oportunidade de se conectar com seu Pai Celestial, com outros membros da Igreja em Ontário e obter ferramentas para elevar seu ministério e missão. Observe que é necessário se inscrever para ter acesso aos programas da reunião campal e da Convenção de Ministérios a partir de 29 de junho de 2021. Você pode se inscrever no site da Conferência de Ontário. Gostaríamos de agradecer à Igreja por generosamente doar alimentos de maneira tão generosa na semana passada para o Projeto 2540. Pedimos que continuem a orar por este projeto e especificamente pela comunidade de língua portuguesa em Ontário. Obrigado pela ajuda. Aqui estão os horários de nossas reuniões semanais da igreja. Nas manhãs de sábado, a escola sabatina para as crianças começa às 9 e a escola sabatina de adultos e jovens começa às 10 na Zoom, com classe para jovens e classes em inglês e português. Nosso culto de oração continua às quartas-feiras às 7 horas da noite no Zoom. Se você precisa de oração, então venha orar conosco. Nossas vésperas de sexta-feira continuam no Zoom todas as semanas às 7h30 da noite, com reuniões em inglês para adultos e para jovens. Tenha um maravilhoso sábado. Bom dia. Vamos contribuir com os dízimos e ofertas para a nossa igreja. A mulher havia perdido o seu marido. Os credores estavam vindo para cobrar. Ela não tinha dinheiro para pagá-los. O que ela ia fazer? Ela foi ao profeta Eliseu e contou a ele o seu problema. Eles levarão os meus 2 filhos como escravos. Ela chorou. O profeta fez uma pergunta. O que você tem em sua casa? Só tenho uma vasilha pequena de azeite, respondeu ela. Ele a instruiu a pegar emprestado o maior número possível de vasilhas vazias de todos os seus amigos e vizinhos. Então, em particular, ela devia derramar o mesmo óleo nos recipientes emprestados. Os seus filhos lhe levaram vasilha após vasilha até que não havia mais disponível. Ela começou a derramar óleo da sua pequena vasilha. Quando ela encheu o último frasco, o óleo parou de fluir. No dia seguinte, ela contou a Eliseu o que Deus havia feito. Ele lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Esta história encontra-se no segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 7. Quando aquela viúva foi ao Senhor, nosso pai ouviu sua oração e interveio. Hoje temos muitos membros endividados e, como resultado, torna-se difícil contribuir com dízimos e ofertas. Quero apresentá-lo a um Deus que ouve os gritos das mães e pais que precisam. Deus abre as janelas do céu em nosso favor
Ao receber suas bênçãos, lembre-se de agradecer ao mesmo Deus, dando ofertas para que outros também possam receber uma bênção. Amém. So for today's children's story, we're going to read The Seeds and Storms, Mark 4. Now, my kids love this story. When Jesus grew up, he began traveling throughout the countryside. He performed miracles and taught others about God, his heavenly Father. Jesus had 12 close friends, called disciples, who traveled with him and witnessed the amazing things they did and said. Soon, everywhere Jesus went, a large crowd followed to hear what they had said, to see what they have done. Sometimes Jesus wanted peace and quiet, so he would escape, go to the mountain or a garden to pray. Now, I know we all should pray, so find a quiet spot. It's always good. But he spent most of his days talking with people, sharing God's love and healing them. One day, Jesus was teaching on the seashores. The crowd grew so big that Jesus had climbed up into a boat in the sea, so that everyone on land could see and hear his message. Then, as he often did, Jesus told the group of parables, a story that teaches an important lesson. He told about a farmer who was planting seeds. The farmer scattered the seeds on the ground, but many of the seeds were unable to grow because where they fell. Some of the seeds fell to the side. Birds swooped in and ate them all up. Some of the seeds fell on rocks where there was not as much soil. The sun dried them up. Some of the seeds fell on thorns. The thorns grew and choked the seeds as they could not grow any fruit. But some of the farmer's seeds fell on good, rich soil. Those seeds grew into lots of plants. The plants produced lots of fruit, and that fruit produced more seeds, more produce, more plants that produce, and more fruit. Those few little seeds, the ones that fallen on the good soil, spread out to make a lot of fruit for a long time to come. When Jesus finished speaking to the crowd, he went home. He stepped down onto the shore and was alone with his closest friends. One of them said, "Jesus, I didn't really understand the parable about the seeds. What do you mean?" "Well," Jesus explained, "the farmer is like a person who spreads the word of God. Sometimes the word of God falls on the sides. People hear it, but they don't believe it. Sometimes the word of God falls on the rocks. People hear it, but as soon as something bad happens, they forget it. And sometimes the word of God falls on thorns. People hear it, but let their worries and wants overshadow them." God's message, my friends, is when the words fall on the good people, we hear the word. They hold it onto it, and they help to spread God's message to many other people. Jesus' friends then understood the parable of the seeds. They realized how important it was to understand Jesus' teachings and to spread God's word. Later that night, Jesus said to his friends, "Let us travel to another side of the lake." So Jesus and his disciples boarded a boat and set sail. Before long, a huge storm rolled in. The waves grew and grew until they were crashing over the sides of the boat. The boat began to fill with water. It was rocked and tossed back and forth for the fierce winds and rough waves. The disciples were scared. They ran left, right, turning up, holding up the side of the boat. They cried out for help. One of the disciples went to find Jesus. He was lying in the back of the boat, sleeping peacefully. "Jesus," the disciples shouted, "save us! The boat is going to sink. Don't you care that we are all about to drown?" Jesus opened his eyes. He looked around at the frightened disciples. They were soaking wet.
clinging to the boat for their dear lives. Jesus stood up. He lifted his arm and turned to the face of the gushing winds and splashing waves. "Quiet," he said to the wind. "Be still," he said to the waves. Then the waves stopped. The waves began calm. Jesus lowered his arm, turned to his friends. "Why, you were afraid?" he asked. Why didn't you believe in faith?" The disciples did not answer him. They were too amazed by how he had stopped the storm and calmed the seas. As Jesus and his disciples continued their journey across the lake, there was also one question whispered among them. "Who is this man that even the wind and the waves obeyed him?" But they knew one thing for sure. Jesus was so much more than just a teacher of parables. He had the power to work miracles, to control the wind and waves with just one word. And that's the end. I hope you all have a blessed Sabbath. A leitura bíblica de hoje encontra-se em Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Amém. Thank you, Lord, for the trials that come my way. In that way I can grow each day as I let you lead. And thank you, Lord, for the patience those trials bring. In that process of growing, I can learn to care, but it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the thing to do, and God's soft prompting can be easily ignored. I thank you, Lord. With each trial I feel inside that you're there to help lead and guide me away from wrong. 'Cause you promised, Lord, that with every testing, that your way of escaping is easier to bear. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those
that when everything is put in place, out in front I can see your face, and it's there you belong. But it goes against the way I am to put my human nature down and let the Spirit take control of all I do. 'Cause when those trials come, my human nature shouts the thing to do, and God's soft prompting can be easily ignored. So give me strength to do thy holy will, my Lord. A mensagem de hoje vai ser apresentada pelo nosso amigo Justin Marques. E eu oro para que, como já aconteceu muitas vezes no passado, que Deus mais uma vez use o Justin para falar e trazer a mensagem vinda do trono da graça de Deus para o seu coração. Bom dia e feliz sábado, irmãos e irmãs. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os tempos finais. Será que nós estamos vivendo mesmo no fim do tempo? Ou será que Jesus não vai voltar tão cedo? Será que é importante para a minha vida, para eu ficar pronto ou preparado para esse evento? Ou talvez eu tenha muito tempo ainda para se preparar? Eu queria falar um pouquinho sobre este tema, mas antes de falar sobre isso, eu quero fazer uma oração. Pai nosso, muito obrigado por este dia de sábado. Agora, neste momento, eu queria pedir a sua presença aqui no nosso meio. Enquanto que eu abro a palavra, abro os meus olhos, abro nossos olhos, os nossos corações, abro minha boca para que aquilo que sai da minha boca pode ser diretamente de Ti, Senhor. Ajuda-nos a entender hoje aquilo que Tu desejas na nossa vida. Em nome de Jesus, eu peço. Amém. Quando eu era criança, uma das histórias mais favoritas que eu tinha era a história de Noé, a Arca de Noé. Tinha bastantes coisas que aconteceram. Tinha a construção, eu gosto de construção, tinha os animais, tinha a arca, tinha várias coisas a acontecer, os animais juntamente com as pessoas, mas como é que isso aconteceu? Como é que Deus levou os animais dentro da arca? Eu sempre fui fascinado à história da Arca de Noé. Mas, quando eu era novo, eu não entendia tudo que a história estava falando sobre. Mas hoje em dia, agora eu penso um pouquinho mais nesta história. E esta semana eu estava lendo um versículo na Bíblia, ou alguns versículos na Bíblia, que fala sobre a história de Noé. Isso encontra-se em Mateus capítulo 24, versículos 37 a 39. Mateus 24, 37 a 39, fala o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberiam até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Será que hoje em dia é como os dias de Noé? Como o tempo de Noé? Porque a Bíblia fala que no tempo de Noé as pessoas estavam bebendo, casando, dando em casamento, fazendo aquilo que eles quiserem. Qualquer coisa que eles quiserem, eles podiam fazer. E eles fizeram. Mas quando eu vejo as coisas que estão acontecendo ao mundo hoje, parece que eu não posso fazer aquilo que eu quero. Parece que nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. Ou pelo menos, se nós fizermos
um pouco daquilo que nós queremos, nós precisamos de fazer de uma maneira um pouquinho diferente ou sem tantas pessoas. Por exemplo, os funerais, não podemos ir todos para visitar ou dar os nossos condolences às pessoas. Para ir à igreja, nem podemos ir à igreja por enquanto. Se eu queria visitar família, talvez não podemos ir visitar famílias. Nós estamos vendo hoje em dia que as coisas que nós queremos fazer não é tão simples, não é tão fácil fazer as coisas que nós queremos fazer. Isso faz-me perguntar, será que nós estamos vivendo mesmo nos tempos do fim? Ou pelo menos o começo do tempo do fim? Porque eu não posso fazer aquilo que eu quero. Talvez não, ou talvez sim. Nós vamos ver aquilo que a Bíblia fala, ou aquilo que a Bíblia nos mostra, para saber a resposta desta pergunta. Mas antes de poder fazer aquilo que eu quero, ou antes do mundo poder fazer aquilo que as pessoas dentro do mundo querem fazer, primeiro nós precisamos de saber aquilo que nós queremos. Portanto, se eu quero ir brincar num parque, por exemplo, eu tenho que saber onde é que é o parque, ou pelo menos qual é o parque que eu quero ir. E depois de saber isso, agora eu posso ir para o parque, fazer aquilo que eu quero. Portanto, nós precisamos saber aquilo que nós queremos e depois nós podemos fazer aquilo que nós queremos. Ok? E o que eu estou vendo aqui no mundo, hoje em dia, é que às vezes parece que não é o tempo do fim. Parece que nós não estamos vivendo como nos dias de Noé, fazendo aquilo que nós queremos. Mas o que eu quero dizer hoje é que o mundo está nos preparando para o fim, talvez. E da mesma maneira, Deus também está preparando o seu povo para o tempo do fim. E a maneira que eu a maneira que eu sei isso é porque antes do Noé, antes do dilúvio, Deus preparou uma mensagem para o povo de Deus para preparar. Deus também está preparando o povo do tempo do fim para saber, para conhecer as coisas que estão a acontecer ao redor do mundo para preparar. Isso é o sinal. Olha, isto vai acontecer, aquilo vai acontecer, prepare-se, porque logo eu volto. E a Bíblia faz a mesma coisa com a história de Noé. E tem coisas bem semelhantes com a história de Noé, o fim do mundo nesse tempo e o fim do mundo que vai acontecer no futuro. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, fala o seguinte: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. O estado do mundo no tempo de Noé era o seguinte: as pessoas só pensavam na maldade sempre. E sempre faziam coisas que não agradavam a Deus. Será que nós podemos ver isso hoje em dia? Os pensamentos e as ações que nós fazemos são maus sempre? Será que as coisas que nós fazemos sempre é contra a vontade de Deus? Isso era uma indicação que o mundo estava chegando ao limite, que Deus precisava acertar as coisas. Mas tem outra coisa. Nós podemos ver a situação do povo do mundo que não querem Deus na vida deles. Os pensamentos e as ações são mais sempre. Mas e os que querem uma vida com Deus? Será que, eu não quero ser como esse povo,
que não querem Deus. Eu quero ter Deus na minha vida. Eu queria ir para o céu com Jesus um dia. Será que há uma indicação na nossa vida que nos mostra que eu estou ao lado de Jesus? A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Fala o seguinte: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardaram os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui nos mostra pelo menos duas coisas que a Bíblia fala sobre o povo de Deus no tempo do fim. A primeira coisa é que eles guardem os mandamentos. E a segunda é que eles têm o testemunho de Jesus Cristo. E a primeira coisa, guardem os mandamentos, isso é fácil. Os 10 mandamentos é uma coisa bem simples para explicar. Eles guardem os 10 mandamentos. Mas o testemunho de Jesus Cristo, o que é isso? Será que nós sabemos o que é o testemunho de Jesus Cristo? Para saber quem é esse povo que vai durar até o fim e vão ficar leais ao Deus até o fim? A Bíblia nos fala em Apocalipse 19, versículo 10, que: E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faças tal. Sou eu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adoro a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. A Bíblia diz que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Será que há um povo hoje em dia que guardam os 10 mandamentos e também tem esse testemunho de Jesus Cristo, que é o espírito da profecia? Será que há um povo como assim, como a Bíblia fala? Será que tu faz parte desse povo? Será que eu faço parte desse povo? Eu creio que sim, que a Bíblia indica que tem um povo no tempo do fim que vão ser leais aos 10 mandamentos, vão ter o espírito da profecia e vão guardar aquilo que Deus quer que eles guardam, e vão mostrar e falar ao mundo, dizer ao mundo que o fim está chegando. Na mesma maneira que Noé pregou por 120 anos que o mundo vai chegar ao fim, vai ter um povo no fim que vão fazer igual. Mas tem outra coisa que a Bíblia fala que o povo de Deus vai ter nesse tempo do fim. E nós podemos encontrar em Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fé em Jesus. Na versão em inglês, a Bíblia não fala fé em Jesus, fala fé de Jesus. Isso quer dizer uma coisa mais grande. Por exemplo, qualquer pessoa pode ter fé em Jesus. Não é difícil ter fé em Jesus. Eu acredito em Jesus, eu tenho fé em Jesus. Jesus vai ajudar a mim hoje, Jesus vai me ajudar em qualquer coisa. Qualquer pessoa pode ter fé em Jesus. Mas ter a fé de Jesus, a fé de Jesus, o que é a fé de Jesus? Que a Bíblia em inglês fala. Na versão portuguesa é fé em Jesus, mas no inglês vai mais além disso, diz a fé de Jesus. Será que a fé de Jesus e a fé do homem é diferente? Será que eu posso ter a fé de Jesus? A fé de Jesus é uma fé muito, muito grande. Uma fé que nada pode derreter essa fé. Nada pode parar de seguir à frente com essa fé. Jesus fez tudo. Jesus não abandonou a fé, mesmo quando ele estava tentado, mesmo quando ele estava amagoado, qualquer coisa. A fé de Jesus passa por tudo e qualquer coisa.
E a Bíblia fala que nos fins dos tempos vai ter um povo que tenha fé em Jesus e ao mesmo tempo essa fé em Jesus vai tornar-se uma fé de Jesus, uma fé que nada pode abalar essa fé. Isso é a fé do povo de Deus nos fins dos tempos. Será que tem um povo assim, que tem a fé de Jesus hoje em dia? Ou talvez nós estamos aproximando mais perto desse tipo de fé. Eu creio que eu tenho um pouco de fé na minha vida, mas talvez eu não chegou a esse ponto. Eu tenho que pedir a Deus, ajuda-me a ter a fé de Jesus, que qualquer coisa que acontece na minha vida, qualquer coisa que eu passo hoje em dia, que não vai abalar a minha fé em Jesus, não vai abalar a minha fé nas coisas que eu creio e que a Bíblia fala. Será que eu tenho que orar por mais fé? A fé de Jesus? Jesus quer dar essa fé para nós. Jesus já mostrou, através da vida dele, como é que nós podemos ter esse tipo de fé. Mas é preciso de crer essa fé, antes de receber essa fé. Portanto, quando Jesus estava, antes de passar a coisa mais pior da vida dele, quando ele passou na cruz, antes desse tempo, Jesus estava agoniado e ele passou pela montanha e levou alguns discípulos com ele. E a Bíblia fala que enquanto que ele estava orando, ele foi transfigurado e a Bíblia diz que Moisés e Elias estavam junto com ele. E em Mateus 17, versículo 1 a 3, fala o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. O Moisés e Elias, os dois homens falando com Deus. E a Bíblia diz que eles veio de onde? Moisés, nós sabemos que Moisés morreu, mas a Bíblia também fala que Moisés foi para o céu e Elias também foi para o céu. Portanto, do céu eles desceram para este mundo para falar com Jesus, para encorajar Jesus, para ir à frente, para seguir à frente, para não desistir. Porque se Jesus desistiu, a vida deles já acabaram nesse momento. Eles não poderiam voltar para o céu. Como é que eles voltariam para o céu se Jesus não continuaria? Eles estavam falando com Jesus, dando encorajamento para Jesus. Mas é interessante que os dois homens, um que morreu e o outro que não morreu, será que há símbolo ali que a Bíblia fala? Um símbolo dos que vão ser salvos, os mortos que vão ser salvos e também o povo que no fim que não vão morrer vão ser salvos? A Bíblia também fala sobre um outro antes do dilúvio. Tem outro símbolo semelhante ao símbolo de Moisés e Elias. E a Bíblia fala que tem dois tipos de pessoas fiéis a Jesus antes do dilúvio. Okay? Em Gênesis capítulo 5, versículos 5, 8, 11, 14, 17, 20, 27 e 31, dá uma lista de homens, começando com Adão, até o Noé. E também diz em Gênesis capítulo 9, versículo 29, fala sobre Noé, que todas essas pessoas na lista de Adão até Noé foram fiéis a Deus e depois morreu. Tinham filhos e depois morreu.
Adão tinha quantos anos e morreu. Sete tinha tantos quantos anos e morreu. E o seguinte, até o Noé. Viviam, tinham crianças, morreram. Mas tem outra pessoa que não morreu. E é interessante estudar um pouco dessa pessoa. A Bíblia fala em Gênesis, capítulo 5, versículos 22 a 24. E andou Enoque com Deus depois que girou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e ele não morreu, porque Deus tomou ele para si. Se nós vamos para o Hebreus, capítulo 11, versículos 5, explica um pouco mais o que aconteceu. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. Isso é uma coisa interessante. Será que o Enoque é um tipo de Elias? E será que esse povo de Adão até o Noé que morreram com fé em Jesus são tipos de Moisés? Um povo que vai morrer, mas vão ser salvos no fim. E um povo também que não morreriam, mas também vão ser salvos. É interessante estudar um pouco da vida de Enoque. A Bíblia só tem 4 áreas em que falam sobre Enoque. Um deles é referindo uma lista da vida dele. E os outros 3 eu já mencionei 2. E tem outro, mas antes de ler o outro, eu quero mostrar 4 características do Enoque, que eu acho que é importante para o povo do fim dos tempos ter, para ser como Enoque, quando Deus quer chamar o povo dele, para receber o povo dele. Tem que ter 4 características. A primeira se encontra em Gênesis, capítulo 5, versículos 22 a 24, que nós lemos. E a Bíblia fala que Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus? E também fala que ele não andou a vida toda com Deus. Muitas pessoas acham que o Enoque andou a vida toda com Deus e era perfeito a vida toda. Mas a Bíblia fala que era só quando ele tinha Metusalém que ele andou com Deus 300 anos. Será que alguma coisa ligada com o filho dele nascer e o entendimento que ele tinha de Deus que fez ele andar mais perto de Deus? Porque a Bíblia fala que só depois de ter esse filho que ele andou com Deus. O Ellen White fala em Patriarcas e Profetas que quando ele teve o Metusalém, ele entendia muito mais do amor de Jesus. Será que nós que temos filhos podemos ver e entender um pouquinho mais do amor de Jesus quando nós vemos os nossos filhos? Será que isto está fazendo a você andar mais perto de Deus? Porque isso é que aconteceu com o Enoque. A coisa mais importante na vida dele, que ele pôde ver, o filho dele, era uma coisa que lhe trazou mais perto de Deus. Eu tenho 2 crianças e tantas vezes os meus filhos façam-me passar pelos
várias coisas. Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter amor, carinho, ajudar eles. Tantas coisas que me ensinam as características de Deus. E eu creio que o Enoque estava passando pela mesma coisa, estava a entender mais e mais daquilo que Deus queria na vida dele. E por isso ele andou com Deus 300 anos. Mas a segunda leitura era em Hebreus capítulo 11, versículos 5. E a Bíblia fala o seguinte, em Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o trasladará, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradará a Deus. A Bíblia aqui diz que alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Para agradar a Deus é quase a mesma coisa de andar com Deus. Para andar com Deus, nós precisamos de também agradar a Deus. Os dois estão ligados, ok? Mas também, no começo do versículo, fala que pela fé Enoque foi para o céu. Pela fé. Isso quer dizer que Enoque teve fé em Jesus. Mas será que essa fé em Jesus acabava ali? Ou será que Enoque teve a fé de Jesus? Uma fé que era tão forte que nada no mundo poderia mudar essa fé. Lembra-se que no tempo de Enoque era o mesmo tempo de Noé. O mundo estava cheio de iniquidade, mas o Enoque teve uma fé que não deixou ele andar nos caminhos do mundo. Portanto, ele tinha uma fé mais alta dessa fé em Jesus. Simplesmente a fé em Jesus, dizer, eu tenho a fé em Jesus. Eu creio que Jesus vai voltar um dia. Eu creio que Jesus vai me ajudar. Não é só esse tipo de fé, mas uma fé que eu posso ficar firme para passar a vida eterna nessa fé, e qualquer coisa não vai mudar essa fé. Em Hebreus 11, versículo 5, fala sobre essa fé e a maneira de agradar a Deus. Mas se nós vamos para o versículo 6, fala o seguinte: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqui simplesmente diz que sem fé nós não podemos agradar a Deus. E isso está ligando os três agora. Para andar com Deus, eu tenho que agradar a Deus. E para agradar a Deus, eu tenho que ter fé. Portanto, os três juntam-se. Enoque teve os três. Ele andou com Deus, porque ele agradou a Deus. E a maneira que ele agradou a Deus, ele tinha fé em Deus. E isso é uma coisa que nós precisamos. Nós precisamos andar com Deus, agradar a Deus, ter fé em Deus e tem mais uma coisa. E essa coisa se encontra-se em Judas. Só tem um capítulo, só Judas, versículos 14 e 15. É o último versículo na Bíblia que menciona ou fala sobre Enoque. Simplesmente diz isto. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos, para fazer juízo contra todos os que condenaram dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. A Bíblia fala que Enoque teve
o espírito de profecia, porque ele pregou a julgamento. Não é o julgamento de segunda vinda de Jesus, mas ele estava com o pensamento, os olhos mais além da volta de Jesus. Ele estava com os olhos até que a terceira volta de Jesus, depois do milênio, quando já não existe mais pecado, já não existe mais maldade. Isso era a esperança dele. Ele andava tanto com Deus que ele nem queria saber mais de pecado. Não era suficiente para ele só ficar perto de Jesus. Ele já não queria existir mais com o pecado nesse mundo. E ele pregava ao povo que Jesus vai voltar. E um dia o pecado vai terminar e não vai existir mal mais no mundo. Isso era a maneira de pregar do Enoque. E era a visão do Enoque. E Enoque teve uma profecia. Ele era o primeiro profeta, depois de Jesus no jardim, era o primeiro profeta que a Bíblia menciona, Enoque. A Bíblia nos mostra que Enoque teve as características do povo do fim dos tempos. Tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia. Ele andou com Deus. Andar com Deus tem que guardar os 10 mandamentos, como nós vamos ver aqui agora. E tinha fé em Jesus, a fé de Jesus. Portanto, será que nós precisamos ser como o Enoque no fim do tempo? Ou talvez até hoje preparar-nos para andar com Deus na mesma maneira que Enoque andou com Deus? Mas para fazer aquilo, como é que Enoque andou com Deus? O que é andar com Deus? A Bíblia nos explica, e a Bíblia explica desta maneira. A maioria das vezes que a Bíblia menciona andar com Deus, está ligado com os 10 mandamentos. Ok? Se nós formos no Amós 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiveram de acordo? A Bíblia diz que não podemos andar juntos se nós não estamos em acordo. Portanto, se eu quero andar com Jesus ou andar com Deus, eu tenho que ter em acordo com Deus. Aquilo que Deus quer, eu também tenho que querer. Aquilo que Deus faz é a mesma coisa que eu tenho que querer fazer. Eu tenho que andar junto com Ele. E em Deuteronômio 10, versículo 12 a 13, fala o seguinte: Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor, teu Deus, pede de ti, senão que temas o Senhor, teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e os ames e servis ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardarás os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. A Bíblia nos mostra que Deus quer que nós andamos nos caminhos de Deus. Não é, como é que se diz? Não é suficiente para andar nos meus caminhos e pensar, oh Deus, anda comigo, eu tenho um plano. Podes seguir o meu plano? Não, a Bíblia diz que nós temos que seguir o plano de Deus, em vez de Deus seguir os nossos planos. E também fala em Deuteronômio 13, versículo 4, que após o Senhor, vosso Deus, andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Aqui nos mostra também que nós devemos temer a Deus, guardar os leis de Deus, obedecer a Deus, servir a Deus. Isso tudo quer dizer que nós precisamos andar nos caminhos de Deus, não nos nossos caminhos. Para ser ligado a Deus, junto a Deus, eu tenho que fazer as coisas da maneira de Deus, em vez
da maneira que eu quero. E agora, o que é que agradar a Deus significa? 1 João, capítulo 3, versículos 22, fala o seguinte: E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos, porque guardaremos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. A Bíblia aqui diz que se aguardarmos os mandamentos de Deus, Deus vai se alegrar na nossa vida. E também diz em João capítulo 8, versículos 29, que E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus também disse que lhe agradou a Deus porque ele estava fazendo aquilo que Deus queria. Portanto, para agradar a Deus, nós temos que fazer aquilo que Deus quer. Para fazer aquilo que Deus quer, nós precisamos andar nos caminhos dele. Para andar nos caminhos dele, nós precisamos ter juntos. Nos pensamentos, nas ações, em qualquer coisa, nós precisamos ter juntamente com Deus. Mas há uma outra coisa. Em Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8, fala o seguinte: Porquanto a inclinação da carne é inimizada contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É interessante, a Bíblia fala que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, isso quer dizer a mim que, mesmo se eu quero agradar a Deus, se eu guardo os 10 mandamentos, se eu tento andar com Deus e tenho fé em Deus, mas se eu estou fazendo tudo no meu força e não na força de Jesus, eu não estou agradando a Deus. Eu estou tentando entrar no céu pelos meus próprios atos, em vez de entrar pelos atos de Cristo. E agora a fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 explica o que é a fé. E fala assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé simplesmente é isto: esperando por alguma coisa que eu não tenho, mas que eu creio que um dia eu vou ter. Será que Enoque teve esse tipo de fé? Teve um tipo de fé? Lembra-se em Judas que ele profetizou que Jesus vai voltar e terminar com a maldade para sempre? Ele teve uma fé e os olhos dele estavam até o fim, buscando essa esperança que um dia vai viver num mundo sem pecado, sem maldade, sem nada disso. E os olhos dele estavam com olhos de fé, esperança nesse dia. Em Patriarcas e Profetas, página 52, fala o seguinte: Mas o coração de Enoque estava nos tesouros eternos. Ele estimava a cidade celestial. Vira o rei em sua glória no meio de Sião. Seu espírito, seu coração, sua conversão eram sobre as coisas celestiais. Quanto maior era a iniquidade existe, mais ardente era o seu anelo pelo lar de Deus. Enquanto ainda se encontravam na terra, habitou pela fé no reino da luz. Aqui diz que Enoque teve os olhos no céu, mesmo não está no céu. Ele estava andando com Deus e pensando que ele já estava no céu.
mesmo vivendo nesse mundo de maldade. O coração dele já estava lá, os pensamentos dele já estavam lá, mas o corpo dele ainda estava aqui. Será que os nossos pensamentos já estão ligados com Deus de tal maneira que eu já posso ver, eu já posso sentir a volta de Jesus, eu já posso imaginar como é que é andar no céu? Será que isto faz parte da minha vida, faz parte da sua vida? E o espírito da profecia, o que é isso? Nós já lemos que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mas o espírito da profecia, como é que eu posso dizer, eu tenho o espírito da profecia? Ou como é que eu posso receber esse espírito da profecia? No mesmo livro, Patriarcas e Profetas, página 54, fala o seguinte: Em meio de um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus que não lhe foi permitido cair sobre o poder da morte. O caráter piedoso deste profeta representa o estado da santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprimados da terra por ocasião do segundo advento de Cristo. Então, como no mundo antes do dilúvio, a iniquidade prevalecerá, segundo os ímpios do seu coração corrompido e o seu ensino de uma luz enganadora. Os homens rebelaram-se contra a autoridade do céu, mas com Enoque, o povo de Deus procurava pureza do coração e conformidade com sua vontade, até que reitam semelhança de Cristo. Com Enoque advertirão o mundo da segunda vinda do Senhor e dos juízos que cairão sobre os transgressores, e pela sua santa conversão o exemplo condenará os pecados dos ímpios, assim como Enoque foi transladado para o céu antes da destruição do mundo pela água, assim os juntos viverão, serão transladados da terra antes da destruição desta pelo fogo. Aqui fala que Enoque teve esse espírito de verdade, de revelação que ele queria dar ao mundo. Ele não queria guardar as coisas que Deus ensinou a ele para ficar para ele próprio. Ele queria dar ao mundo. Ele fez de uma maneira, ele pregava na maneira de viver, na maneira de trabalhar. Qualquer coisa que ele fazia, ele estava demonstrando a vida de Jesus em si. Ele estava seguindo a lei de Jesus, ele estava mostrando a luz de Jesus na vida dele. E quando Jesus ensinou uma coisa para ele passou esse ensinamento para os outros. E eu creio, eu acredito que Jesus também fez a mesma coisa com o povo do fim. Nos deixou verdades para ficar preparados para o fim. E Deus não quer que nós guardamos isso para nós próprios, mas para dar ao mundo, para dar aos outros, para mostrar a esse mundo que Jesus realmente está a aproximar, Jesus realmente está chegando e o tempo está acabando e nós precisamos de nos preparar. Da mesma maneira que Enoque estava preparando a sua vida, da mesma maneira que Enoque estava andando com Deus, estava agradando a Deus, tinha fé em Deus e fé de Jesus, e estava pregando e profetizando ao povo desse mundo, nós precisamos também fazer a mesma coisa.
Porque depois de Enoque, ele teve Metusela. E a coisa mais interessante é que Metusela é o homem que viveu mais tempo na história do homem. E isso significa que o nome Metusela tem uma significação que depois da morte dele vai haver o julgamento. E é interessante que ele viveu o tempo mais longo do mundo. Isso só quer dizer que Deus tem misericórdia, tem graça, que passa um tempo que precisa. Não existe mais graça da graça de Jesus. Não existe misericórdia mais do que aquilo que Jesus está a nos dar. Mas a porta da graça está fechando. Está ficando mais perto desse tempo. E depois da vida de Metusela, quando Metusela morreu, Jesus mandou os animais dentro da arca. Jesus mandou a Noé e a família dele dentro da arca. E acabou. E ao mesmo tempo, Jesus está preparando o povo dele. E Jesus quer que o povo dele chame os outros, prega para os outros, mostra na nossa vida que Jesus está chegando. Porque a porta da graça está quase a fechar. E quando essa porta fecha, acabou tudo. O fim chegou. E eu não quero ser no parte de fora quando isso acontece. Eu quero estar dentro da arca, estar perto de Deus. Mas para ficar dentro dessa arca, no fim, eu tenho que ter andando com Deus. Eu tenho que agradar a Deus na minha vida e ter uma fé em Deus. E pregar o espírito da profecia para o povo do mundo. Para que eles saibam que Deus está vindo. Para que eles podem ver Jesus na minha vida, na sua vida. Isso é o comando de Deus para nós. Porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18, fala o seguinte. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com uma voz de arcanjo, e com uma trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficaremos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu queria terminar com isto. Portanto, outra vez, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Jesus está voltando para buscar os fiéis que já morreram, já passaram por este mundo, que estão a esperando a volta de Jesus. Mas Ele também está voltando para aqueles como Elias, como Enoque, que não passarão pela morte, mas que vão terminar o trabalho de Jesus, que vão viver uma vida que demonstra o caráter de Jesus, que guardem a lei de Jesus, tenham o testemunho de Jesus e tenham a fé de Jesus. Espero que vocês sejam esse povo. Espero que eu seja esse povo e que nós todos preparamos para esse tempo hoje e não esperamos para o fim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por este dia de sábado. Muito obrigado para nos lembrar que estamos chegando mais perto do fim. E como Enoque, nós precisamos de andar com o Senhor. Nós precisamos fazer mais e mais a sua vontade, para que nós podamos agradar o Senhor e demonstrar em nossa vida que nós podemos ter a fé de Jesus, que não há coisa deste mundo que nos vai mudar a nossa fé nas palavras, nas Escrituras, em Jesus. Ajuda-nos hoje e para sempre para ficarem fiéis
ao Senhor até o fim. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, que Deus seja louvado. Feliz sábado.